Bom dia, pessoal. Hoje é dia 26 de janeiro, vamos aí para mais uma interação da nossa jornada da inteligência de negócios na prática. Hoje nós vamos abordar o que é uma flat table e quando devemos utilizar essa flat table. Vamos lá. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cíntia Esteves, sou técnica em processamento de dados, bacharel em informática, pós-graduada em gestão de pessoas. Trabalho aí na área nesse segmento de dados bem antes dele virar aí essa modinha, esse boom que tá dando aí nesse último ano de 2020 e 2021. Para quem quiser aí ou tiver interesse em ver o meu perfil completo, tem um link aí no meu LinkedIn. Fazendo uma breve revisão dos temas que a gente já abordou, na primeira semana a gente abordou os principais conceitos e siglas do BI, abordamos os diferentes perfis de profissionais que compõem um time de inteligência de negócios e quebramos aí o paradigma que um sistema de inteligência de negócios não é só a camada de OLAP, não são só os dashboards. Isso aí é só a ponta do iceberg. Na segunda semana, a gente fez um detalhamento de cada uma das camadas que compõem nosso BI, da extração, do ETL e do OLAP. Fizemos um detalhamento da camada de ETL, que é onde ocorrem as transformações da origem de dados até o nosso BI, e a importância da qualidade da informação desde o seu input, porque se a gente tiver um dado muito sujo, não tem aí rotina e inteligência de BI que vai conseguir limpar esse dado e deixar ele utilizável pela companhia. Na terceira semana a gente falou do modelo estrela. O que é o modelo estrela? Por quem ele foi criado, Ralph Kimball. E também fizemos um comparativo entre o modelo relacional e o modelo estrela. O modelo relacional utilizado comumente nas nossas origens de dados, é uma base normalizada, e a base de BI, que é o modelo estrela que a gente utiliza para facilitar aí a construção de todos os nossos dashboards e de todas as análises de BI. Hoje, a nossa quarta semana, o nosso quarto encontro, a gente vai falar o que é uma flat table. A flat table é uma tabela desnormalizada que ela é bastante utilizada no mundo de business intelligence com objetivos específicos. O que seria uma tabela desnormalizada? Você imagina um Excel onde eu tenho umas colunas lá, imagina que eu gerencio o meu negócio no Excel e eu tenho uma coluna lá, nome do cliente, data de nascimento do cliente, RG do cliente, o número da nota fiscal que é gerada para o cliente e o produto que o cliente comprou comigo. E eu coloco isso tudo numa única aba do Excel, numa única folha do Excel. O que acontece? Quando um cliente entra na minha loja e compra 3 produtos, imagina que eu tenho uma papelaria, ele comprou um caderno, uma caneta e um maço de papel sulfite. Eu vou ter nessa minha tabela do Excel 3 vezes o meu nome, 3 vezes o número da nota fiscal gerada para esse cliente e em cada linha os produtos que ele colocou. Isso é a melhor ilustração que a gente tem do que seria uma flat table. Qual que é a principal vantagem da utilização de uma flat table em BI? A área de negócios que estiver acessando essa flat table, ela não precisa ter conhecimento do modelo de dados que compõe o nosso BI. Eu não preciso saber o que é uma dimensão, o que é uma fato, qual tabela eu preciso cruzar com qual. Eu vou fazer ali como você faz hoje no Excel. Eu entro, aplico os filtros que eu preciso aplicar e a minha informação vai estar ali. Então eu tenho essa vantagem. Qual que é a principal desvantagem? Como eu tenho essa desnormalização, eu vou replicar alguns campos na minha tabela, eu vou precisar de muito mais espaço para armazenar. Imagina que numa tabela fato eu só tenho um número que é associado ao meu cadastro. Numa flat table eu vou ter para cada linha da minha flat table o meu nome inteiro, o meu data de nascimento, o número do meu RG. Depois na linha, o meu nome inteiro, a minha data de nascimento, o número do meu RG. Quando a gente coloca isso num volume maior, o espaço que eu vou precisar de armazenamento, ele é bem maior. Então essa é a desvantagem, mas eu tenho a vantagem também que ela é mais fácil de ser utilizada para quem não é da área de tecnologia, tá? Quando que eu devo utilizar
essa tabela. Um dos primeiros pontos que a gente precisa utilizar essa tabela e que a gente orienta essa utilização é quando eu preciso disponibilizar dados para uma área de negócios ou para algum parceiro de negócios meus que ele não vai ter acesso à minha área de BI. Então eu posso fazer isso tanto dentro de um dashboard, tá? Às vezes eu crio um arquivo TXT e esse dashboard vai consumir esse arquivo TXT, ou eu posso disponibilizar direto para a área de negócios um arquivo CSV ou um arquivo Excel que a área de negócios vai consumir. Eu fiz aqui nesse quadro um comparativo do modelo estrela que a gente viu na semana passada e como eu precisaria disponibilizar esse modelo criando uma flat table para, por exemplo, um parceiro de negócios. Eu tenho uma loja, eu faço venda para alguma artesã do meu bairro, alguma coisa assim, e eu vou gerar um Excel para mostrar para ela o que eu vendi, para quem que eu vendi, se for o caso, aí durante um mês, para fazer um acerto de contas com ela. Imagina o seguinte, eu tenho aqui na minha loja esse modelo estrela, com todo a fato, né, com detalhamento da nota fiscal que eu gerei e as dimensões associadas que a gente estudou na aula passada, e eu vou transformar isso aqui num arquivo que eu vou entregar para um parceiro. Então, eu criei aqui uma flat table de consumo de cliente. Então, eu coloco aqui o número da nota fiscal que eu gerei, a data da nota fiscal, quem foi o meu cliente, qual foi a data de cadastro do meu cliente, qual é a data de nascimento do meu cliente, o documento do cliente, a cidade, o estado, o produto adquirido, o valor unitário do produto, a quantidade, valor total e categoria do produto. Então, se você fizer uma análise aqui desse modelo, você verifica que essa tabela aqui, ela foi consolidada em uma única tabela. Então, assim, eu não tenho o ID da cidade, eu vou colocar o nome completo da cidade. Em vez de eu colocar, olha, a cidade de São Paulo pertence ao ID 1, na minha flat table eu vou escrever o nome da cidade, São Paulo. Porque qualquer pessoa que bata o olho ali, ele vai entender que é a cidade de São Paulo, ele não precisa fazer nenhuma analogia. Uma segunda forma de eu utilizar esses dados é quando eu preciso passar informações consolidadas para o meu cliente. Os meus dados continuam desnormalizados e ele vai atender uma necessidade específica do meu cliente. Eu continuo disponibilizando via um arquivo Excel, via um XLS, eu posso ter um dashboard plugado em cima desse arquivo, não tem problema, mas a característica dele, ou ele pode estar, o dash eu posso plugar ele direto na base, porque a pessoa não vai precisar de ter esse conhecimento, tá? No geral, quando a gente disponibiliza a flat sem o acesso às demais dimensões. Então aqui o que acontece é uma flat table bem semelhante ao que a gente viu no slide anterior, só que ela já tem mais um agrupamento ou uma maquiagem dos dados, uma anonimização dos dados. E a primeira aqui, o perfil do cliente. O que acontece? Eu não entro no detalhe do que o cliente comprou. Eu coloco a quantidade de produtos. Então aqui é um perfil de cliente que eu quero ver. O cliente que mais gerou notas fiscais, o cliente que comprou mais produtos distintos. Então eu gero essa flat table aqui, que eu vou ter um resultado dessa tabela aqui, mas ele já tem um resultado consolidado. Por que essa tabela aqui ela não é considerada uma fato, por exemplo, agrupada? Porque ela está desnormalizada. Se ela tivesse com os IDs, eu poderia ter uma fato agrupada aqui. Como ela está desnormalizada, ela é considerada uma flat table. E a mesma coisa eu posso ter também um perfil de consumo, onde eu coloco aqui, olha, dados, por exemplo, ano e mês de apuração. Eu não quero saber se o cliente comprou no início ou no fim do mês. Isso para mim não faz sentido. Para o meu parceiro de negócio, para quem eu estou gerando essa informação, não faz sentido. Eu só vou falar para ele, olha, no mês de janeiro você vendeu aí para clientes numa faixa etária de 20 a 25 anos um total de produtos. Então eu coloco aí de uma forma desnormalizada, atendendo um objetivo específico, e aí isso classifica para a gente uma flat table. Esses exemplos que eu tirei exatamente baseado no modelo estrela que a gente definiu para a semana passada. A gente pode ter aí, em alguns casos, um modelo híbrido.
entre uma flat table e um modelo estrela. Por que que eu faço isso? Muitas vezes para maquiar o dado e não deixar a área de negócios ter acesso a toda a informação. Nesse caso, o que eu fiz? Eu criei uma flat de campanha, eu considerei ela como uma flat pelo fato dela ter essa informação desnormalizada de dados. Apesar dela ter o ID de cliente ali, você percebe que eu coloquei o primeiro nome e o mês de nascimento. Por quê? Porque ele não vai ter acesso à minha dimensão de clientes. Então, isso classifica ela como uma flat table. E, no entanto, o que se diz respeito à cidade, estado e categoria, a esse cliente, essa área de negócios, ele não tem problema em ter acesso a essa informação. Então, isso, como ele tem essa característica de uma flat table, de ter o dado não normalizado e ter também acesso a dimensões, quando eu fizer uma consulta nela, eu vou fazer um join com as minhas dimensões, ele é classificado como um modelo híbrido entre flat table e modelo estrela. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui na flat table. A gente pode utilizar ela, e é uma grande sacada das flat tables, a gente pode utilizar ela para a construção dos nossos data marts. Lá na primeira aula a gente falou da diferença de um data warehouse com um data mart. Eu posso utilizar a minha flat table, e é muito comum esse modelo híbrido para utilização em data marts. Por quê? Porque determinadas áreas de negócios não podem ter acesso a informações específicas. Então, imagine que a área de negócio que vai consumir, por exemplo, essa campanha de cliente, ele não pode ter acesso ao número do documento do cliente, a telefone do cliente, a nome do cliente, a e-mail do cliente. Ele vai ser utilizado para uma campanha. Imagina que a minha papelaria, eu tenho um cadastro de clientes e no mês do aniversário do cliente eu quero mandar um e-mail, eu quero mandar um SMS, alguma forma de mandar um parabéns, de facilitar e melhorar o meu relacionamento com esse cliente. Então, eu crio um data mart específico para a área de gestão de campanhas, e esse data mart ele vai consumir essa flat table aí nesse modelo híbrido. Eu posso ter acesso aos estados, porque são estados da nação, não vai ter problema nenhum, eu não preciso ficar duplicando essa informação na minha flat table. Ele pode ter acesso às cidades e ele pode ter acesso à dimensão que diz quais são as categorias de produtos que eu tenho na minha loja. Mas eu não quero que ele tenha acesso ao dado granular do cliente. Então, esse modelo de flat table aqui, ele pode ser considerado também como aí uma disponibilização dentro de um data mart. Isso é bastante comum. Eu deveria ter deixado uma chamadinha aqui. Não, eu deixei, na verdade, eu não estou lendo. Com aplicabilidade em data marts, ok? Por hoje, o que eu tinha para falar de flat table era isso. Sempre associa flat table com uma tabela do Excel, que vai ficar bem mais fácil para você fazer essa analogia. Eu tomei aí uma decisão, eu fiz uma troca, tá? Semana que vem a gente falaria da questão das melhores práticas para a implementação de um BI. Eu acabei tomando a decisão de falar primeiro de como a gente vai desenvolver um BI, aí considerando todos os princípios de proteção de dados, até considerando aí a entrada recente da LGPD, que aconteceu em agosto do ano passado. Então, a gente vai abordar primeiro a questão de como desenvolver um BI, considerando os princípios de proteção de dados, para na outra semana, então, a gente faz aí a volta aí das melhores práticas de BI, já considerando também as melhores práticas de um banco de dados voltado à proteção de dados, tá bom? Gente, muito obrigada, mais uma semana aqui juntos. Estou muito feliz com os feedbacks que eu tenho recebido aí dessa jornada do cliente. Se alguém tiver alguma sugestão de algum tema que não tenha ficado claro, que queira um esclarecimento, ou que não foi abordado e que tem interesse em conhecer, se for do meu domínio, a gente faz aí algumas novas voltas, algumas novas postagens, manda para mim por inbox ou por e-mail, tá bom? Um beijo, uma boa semana a todos. Tchau, tchau.